Oi, pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou explicar como vocês podem ter um diagnóstico melhor de como está a unidade de vocês em relação à migração de processos para o PJE. Primeiro, eu vou mostrar para vocês o relatório que está lá no Termojures. Nesse relatório do Termojures, vocês vão conseguir verificar quais os processos que no total estão na sua unidade. Quais aqueles processos que ainda não que são físicos e que ainda não foi dada baixa por virtualização neles. Então, você vai acessar o ambiente do Sentinela, normalmente vai encontrar lá o Termojures. Caso não apareça o Termojures no seu Sentinela, você encaminha um e-mail para informática@tjma.juiz.br, informando sua matrícula, nome completo, solicitando acesso ao Termojures, tá ok? Uma vez acessando o Termojures, nós vamos aqui em acompanhamento de virtualização. Acompanhamento de virtualização vai abrir essa tela geral com todas as comarcas. Você vai selecionar a comarca que você queira verificar. Vou botar aqui Alto Parnaíba a título de exemplo. E aí nós podemos ver que Alto Parnaíba já virtualizou, né, processos físicos que foram virtualizados 1.526 e tem 5 processos que ainda constam no sistema como processos não virtualizados. São processos ativos, ou seja, que não foi dada baixa, nem aquela baixa por arquivamento definitivo e nem aquela baixa por virtualização. São processos que, para todos os efeitos do TEMES, eles ainda constam como ativos. Então, esses 5 processos vão constar aqui. Esse número, vale esclarecer que ele não especifica se esse processo já foi remetido para a central de digitalização ou se ele ainda está lá na unidade. Aqui, pelo Termojures, a gente consegue ter um diagnóstico de quais são os processos que ainda estão pendentes de migração, mas não, a gente, com esse relatório aqui do Termojures, não vai poder dizer se esse processo já foi remetido ou não para a central de migração, para a empresa de migração. Para isso, a gente vai ter que ir lá no Jurisconsult, eu vou mostrar para vocês logo a seguir. Só para finalizar essa questão do relatório do Termojures, para vocês saberem exatamente quais são os números de processos que constam ainda como físicos na sua unidade, você vai selecionar e aqui você vai no canto inferior direito da tela, no ícone da impressora, e clicar em exportar processos físicos. Clicando em exportar, vai ser gerado esse arquivo, uma planilha com os números especificados desses processos. Eu vou cancelar aqui porque não é nosso objetivo fazer isso aqui agora, certo? Então, o outro relatório que eu quero mostrar para vocês é o do Jurisconsult. Nesse relatório do Jurisconsult, aí sim, esse relatório aqui do Jurisconsult, vocês vão conseguir visualizar quais são os processos que estão ativos no TEMES e que ainda não foram remetidos para a empresa, ou seja, por alguma razão, esses processos ainda estão constando como ativos na unidade. Então, vocês vão no Jurisconsult, aqui vocês vão na aba Relatórios, primeiro grau, clicou na aba Relatórios, é o último relatório que tem. Relatório, controle de migração de processos físicos. Aqui nesse relatório, também dividido por comarcas, a gente vai ter um diagnóstico de quais processos ainda estão ativos no TEMES e não foram remetidos para a central de digitalização. Aqui você vai escolher a sua comarca. Vamos colocar lá, só para ver o mesmo exemplo, a Alto Parnaíba. Alto Parnaíba, processos não remetidos. Aqui você pode escolher a vara, né? Como a Alto Parnaíba só tem uma vara única. Aqui nessa aba remessa, CDM, a gente pode escolher tanto para saber quais são os processos que foram remetidos, como aqueles que não foram remetidos. O interessante para o servidor aí da unidade é saber o que ele ainda tem para remeter, né? Então, a gente coloca aqui processos não remetidos, pode colocar aqui, deixar tudo em geral, né? Não migrados, que a gente quer saber exatamente isso. Clicar em consultar, vai aparecer aqueles 5 lá que estavam no Termojures, coincidentemente, né? Também não foram ainda remetidos para a central de digitalização, ou seja, para todos os efeitos, estão lá, estão na unidade, precisam ser de alguma forma movimentados. Esses processos que não foram remetidos, eles podem
não se encontrar fisicamente na unidade, podem ter sido remetidos para algum órgão externo, por exemplo, aqui, ó, movimento, remetidos outros tribunais. A gente tem que ver se esse processo foi remetido ao TJ por uma situação recursal ou se realmente ele foi remetido para outro poder, para outro órgão do Poder Judiciário de outro estado. A gente sabe que algumas vezes isso pode acontecer, certo? Aqui, ó, eu já posso até dar um diagnóstico sobre essa situação. Remetidos outros tribunais, a gente está vendo aqui que os réus são Instituto de Previdência. Então, provavelmente esses processos aqui, 5 que estão pendentes, foram remetidos ao TRF, ou seja, foram objeto de recurso, eles constam como julgados, foram encaminhados ao Tribunal Regional Federal para análise de eventual recurso e ainda não retornaram. Então, em relação a essa unidade, a Alto Parnaíba, não há o que fazer aqui. Essa regulamentação em relação a esses processos encaminhados ao TRF vai ser tratada pelo Tribunal de Justiça no momento oportuno, provavelmente ainda nesse mês. Mas então, a unidade, em relação a esse caso aqui, não tem o que fazer. Os processos não estão nem com advogado, nem com MP, nem com delegacia, nem estão perdidos, não localizados, extraviados. Eles estão no TRF. Então, nesse caso aqui, a unidade não precisa fazer nada. Se tiver algum desses processos no seu relatório que esteja com vista para o MP, com vista para a delegacia, com algum outro órgão externo, vocês devem solicitar imediatamente esses autos a esse órgão para que seja encaminhado e para que vocês, lá de acordo com o cronograma, encaminhem para a empresa de digitalização, conforme o cronograma que também foi encaminhado no ofício recebido nessa semana. Tá ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.